Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão, a questão número 5 que me enviaste sobre função logarítmica, domínios e aqui tocar aqui num ponto muito importante que é o ponto que trata esta questão. A questão diz-nos a seguinte: considere então as funções reais de variável real f e g definidas então pelas seguintes expressões. F de x é igual ao logaritmo natural de x ao quadrado mais o dobro do logaritmo de x mais o logaritmo de natural, né? Isto é tudo com logaritmo natural, de 4. E a função g de x, que é então o logaritmo natural de 4x à quarta. Na questão 5.1, pedem-te então o domínio de cada uma das funções. E repara que olhando aqui para as funções, quer dizer, tu tens logaritmos e então tens de saber muito bem a condição de domínios dos logaritmos. Se eu tiver assim aqui o logaritmo de uma expressão a de x, ou seja, aqui de um argumento logaritmo que eu estou a definir como a de x, quer dizer, a condição de domínio que tu há de colocar são os valores x pertencentes a R, tal que o teu a de x tem que ser sempre maior do que zero. Esta é que é a condição para logaritmos. Sendo assim, então eu vou pegar aqui na função f e vou fazer o domínio. Repara que o domínio da função f seria então os valores x pertencentes a R, ao conjunto dos números reais, tal que... E tu agora tens aqui dois logaritmos, então eu vou meter uma condição num e depois vou meter a condição no outro. Quer dizer, neste primeiro logaritmo o meu argumento é x ao quadrado, então eu vou dizer que x ao quadrado tem de ser maior do que zero. Ok, em simultâneo, tens outro logaritmo e este logaritmo argumento é x, então x maior do que zero. Visto que não tens mais nenhuma condição de domínios, então fechas e agora vais resolver aqui esta interseção. Não é muito difícil de fazer. Para x ao quadrado é aquela função quadrática trivial, né? Ela vem assim com cavidade assim voltada para cima e aqui dá assim um toque no eixo do x para x igual a zero. Quer dizer, daqui saía então uma condição que seria R, quer dizer, o x pode tomar qualquer valor, repara que x ao quadrado é sempre positivo, exceto então para x igual a zero, onde a função quadrática toma valor zero e a condição de domínio é ter de ser positiva, não zero. E aqui tens x maior do que zero, cuja condição seria então o conjunto dos números reais positivos, R+. Se vais intersetar o conjunto dos números reais, exceto zero, com os números reais positivos, para que se pensasse assim, isto em termos da reta numérica, a tua primeira condição seria tudo, né? R exceto aqui 0, terias assim uma bola aberta. A segunda condição seria x maior do que 0, o que terias então de 0 até mais infinito. Isto é sempre a intersetar, terá de verificar estas condições em simultâneo, isto é sempre uma interseção. Intersetando isto, claramente que se vê que o domínio, né, a interseção destas duas condições, será daqui para a frente, ou seja, R+. Sendo assim, eu vou só apagar isto e vou escrever então o domínio da função f. O domínio da função f seria, como vimos, exatamente R+, ou seja, o conjunto dos números reais, mas positivos. Relativamente à função g, vais fazer exatamente a mesma coisa, quer dizer, vais colocar então aqui o domínio de g, que serão então os valores x pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que tens um logaritmo, então o argumento, o que está dentro do logaritmo, tem de ser sempre maior que zero. 4x à quarta maior do que zero. E repara, 4x à quarta, x à quarta é uma função biquadrática. Quer dizer, o 4 que está aqui a multiplicar, podias passá-lo a dividir, então isto dava x à quarta maior que 0 a dividir por 4, o que dava 0. E esta função, x à quarta, é aquilo que a gente chama de uma função biquadrática, quer dizer, vai estar assim, não é uma parábola, vai-te dar assim uma coisa mais achatada. E depois cresce muito mais rápido que x ao quadrado, né? Porque é x à quarta. Mas o que te interessa aqui é saber quando é que isto é positivo, e repara, ela há de ser sempre positiva, exceto para x igual a 0. Sendo assim, este domínio seria R exceto para x igual a 0. Aqui não tens outra restrição. Se não, percebeste bem esta questão da expressão biquadrática, repara nisto, podias dizer que x à quarta só pode ser x ao quadrado vezes x ao quadrado, maior do que 0. Então fazias assim uma tabela de sinais, aqui colocavas x quadrado, aqui colocavas a mesma coisa, x quadrado,
x² existe, o domínio é de menos infinito a mais infinito, ambas tinham apenas um zero para x igual a zero, é sempre positiva, né? Para x igual a zero era zero, positiva, positiva, zero, positiva, e repara que o produto depois, x² vezes x², seria 2x², é sempre positivo, exceto para x igual a zero, sendo assim o teu domínio seria r exceto zero. E a primeira questão estaria então, a primeira linha estaria resolvida. Agora vamos então aqui resolver a segunda questão, a segunda linha, melhor dizendo, 5.2. Transforma então a função f de x num único logaritmo. Ou seja, eu quero então transformar esta função f de x num único logaritmo, quer dizer, terei assim aqui um logaritmo de um argumento num único, quer dizer, só pode aparecer um logaritmo. Então, sabendo que esta função f de x é exatamente dada pelo logaritmo neperiano de x² mais 2 vezes ln de x mais o ln de 4. E repara, tu tens aqui, eu vou aplicar aqui duas propriedades. Eu vou transformar este segundo termo, tenho aqui o produto de uma função constante por um logaritmo, e vou aqui trabalhar uma das propriedades de forma a passar isto para um só logaritmo. Só aqui este segundo termo para já. E vou tocar então na propriedade que é o logaritmo da potência. Quer dizer, se eu tiver assim um a, melhor dizendo, se eu tiver assim um logaritmo de onde tenho um argumento a e depois tenho assim um expoente b, pela propriedade do logaritmo da potência, este b pode então passar cá para trás a multiplicar, ficando então b vezes o logaritmo de a. Agora o que vou fazer aqui é a aplicação desta propriedade, mas aqui no sentido inverso. Sendo assim, ficaria então com a expressão escrita desta forma: f de x igual a ln de x ao quadrado, mais então, estes dois vou passá-lo então aqui para expoente do argumento, fica então ln de x ao quadrado, mais ln de 4. E agora vou aplicar novamente uma propriedade dos logaritmos, agora que já tenho aqui a soma apenas de logaritmos, que é a propriedade do logaritmo do produto, que é a seguinte: se eu tiver assim o logaritmo de a vezes b, ou seja, se tiver aqui um argumento do logaritmo que está fatorizado, tem aqui um produto, está exatamente igual ao logaritmo de a mais o logaritmo de b, isto se a e b forem positivos. Cuidado, é que esta passagem daqui para lá, isto implica que este a e este b tenham de ser positivos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu posso ter o logaritmo, por exemplo, de menos 4 a dividir por menos 2, porque isto é a mesma coisa, que menos com menos dá mais, né? Então ficavam com o logaritmo de 4 meios, que é o logaritmo de 2. Mas se eu tiver menos 4 sobre menos 2, que é este caso, e quiser aplicar aqui esta propriedade, reparem que ficaria com o logaritmo de menos 4, mais o logaritmo de... se está a dividir, seria menos. Se está a dividir, seria menos o logaritmo de... Reparem que se no produto separam para a soma, no quociente separam para a subtração. Mas o que eu queria tocar é que isto não existe. Vocês não podem ter um logaritmo de valores negativos. Por isso essa passagem é válida, mas não para quaisquer valores de a e b. Ok? Só é válida se a e b forem então valores positivos. Cuidado com estes pequenos detalhes. Então é isso que eu vou aplicar esta propriedade, eu tenho essa garantia, né? x². Quer dizer, mas daqui para lá nunca há problema. Vou então aplicar esta propriedade, mas vou assim no sentido inverso. E se vocês viajarem no sentido inverso, não há qualquer problema. Porque se existe o logaritmo de a, é porque a é positivo. E se existe o logaritmo de b, é porque b é positivo. Então eu posso andar aqui para trás à vontade. Eu agora tenho aqui uma soma de 3 logaritmos. Repara, esta propriedade também posso estendê-la à ideia que se tiver o logaritmo de a vezes b vezes c, né, se tiver aqui dois produtos, isto é exatamente igual ao logaritmo de a mais o logaritmo de b mais o logaritmo de c. É o que eu tenho aqui, a soma de 3 logaritmos na mesma base. Então vou andar com esta propriedade neste sentido. Não há problema terem várias somas, desde que os logaritmos tenham a mesma base, não há problema algum. Então quero dizer com isto que esta função f de x pode ser simplificada para o seguinte. Eu vou só trocar aqui
exato, a cor, fica então f de x. Vou transformar, vou aplicar esta propriedade, mas nesse sentido inverso, ou seja, vou ficar com o logaritmo neperiano de x quadrado vezes x quadrado vezes aquele argumento que é 4. Sendo assim, isto é equivalente a dizer que f de x é igual a x quadrado vezes x quadrado, dá x à quarta, então fica o logaritmo natural de 4x à quarta. E tenho então a função f de x transformada num único logaritmo. Agora vou responder aqui à questão 5.3. Na questão 5.3 diz-nos calcula se possível, então devem ficar logo atentos, as imagens de 2 e de menos 1, ou seja, vamos calcular as imagens, os y, quando as abscissas, os x, né, são 2 e também menos 1. Vou então pegar aqui na função f, que é esta, que eu tenho que pegar nela de raiz, tenho que pegar na forma que ela me é apresentada e não na simplificação, ok? Agora, vou fazer f de 2, e então f de 2, vou na expressão substituir o x por 2. Então ficava com o logaritmo neperiano de 2 ao quadrado, que é exatamente igual a 4, mais, ficaria então aqui com 2 vezes o logaritmo neperiano de x, que vai ser 2, mais então o logaritmo neperiano de 4. Quer dizer, este 2 posso passá-lo então aqui para expoente. Eu já vou explicar porque é que não podemos pegar nesta situação. Neste caso do 2 não havia problema, mas no caso de menos 1 havia, e daqueles grandes. Sendo assim, fazendo aqui os cálculos, ficaria então com f de 2 igual, reparem que tens o logaritmo neperiano de 4, depois este 2 ao passares para expoente ficava 2 ao quadrado, continuavas a ter o logaritmo neperiano de 4, mais o logaritmo neperiano de 4. Então quer dizer, quantos logaritmos aqui tens naturais? 3, né? Todos iguais, todos com a mesma base e todos com o mesmo argumento. Então quer dizer, eu tenho aqui ln de 4, ln de 4, ln de 4, quer dizer que f de 2 será 3 vezes o ln de 4 e tens então aqui o cálculo do f de 2. Neste caso, para substituir o x por 2, não há problema nenhum de até pegares aqui na simplificação que a gente fez, transformando isto num só logaritmo. Mas agora repara, se eu fizesse aqui o f de menos 1, será que eu posso calcular o f de menos 1? Eu se introduzisse aqui o f de menos 1 para x igual a menos 1 à quarta dava 1, 4 vezes 1 dava 4, tudo bem, logaritmo natural de 4 seria um valor que eu podia aceitar. Mas tens de ter um grande cuidado, é que repara, é que o domínio desta função f apenas, quer dizer, esta função f apenas existe para valores reais positivos. O menos 1 não é positivo, então tu não podes fazer o f de menos 1, a função não existe para valores de x negativos. Porque repara, é que se vais aqui à simplificação não há problema, mas se vais aqui, se pegas na função como ela te é entregue em mão, tu tinhas um problema. Repara, olha o que é que acontecia. Substituindo então o x por menos 1, ficavas com ln de menos 1 ao quadrado, o que era o 1, não há problema nenhum, que até dava 0, mas aqui no segundo termo tinhas um grande problema, porque tinhas mais 2 vezes o logaritmo natural de menos 1, e isto não existe. Não existe logaritmo de valores negativos, daí tens este domínio que é feito inicialmente, ou seja, o f de menos 1 não podias calcular. Então, ok, passamos então à função g, e na função g vamos calcular o g de 2 e o g também de menos 1. Aqui na função g não há problema, porque o domínio da tua função g é r exceto 0. Na função g, cuja expressão aqui da função g, vou só mudar aqui de cor, a expressão da função g de x, que é dada então pelo logaritmo natural de 4x à quarta, cujo domínio da função g é r exceto 0, quer dizer, o único valor que tu não podes calcular é a imagem quando o x é 0, né? Tu não podes calcular aqui a imagem de 0, porque 0 não pertence ao domínio. Então as outras duas não há problema. Então eu faria aqui,
o g de 2 substituiria então aqui no logaritmo natural, o x por 2 ficava então com o logaritmo natural de 4 vezes 2 à quarta. E fazia aqui o cálculo, quer dizer, 2 à quarta, até vou tornar isto assim de uma forma mais simples. Vou transformar o 4 como uma potência de base 2, transformo o 4 como uma potência de base 2 e ficaria então com ln de 2 ao quadrado vezes 2 à quarta. Aplica então aqui as regras das potências, né? Dou a mesma base e adiciono os expoentes. Sendo assim, teria que g de 2 seria então igual ao logaritmo natural de 2 à sexta, e agora aplica aqui a propriedade do logaritmo da potência, quer dizer, este 6 está aqui em expoente do argumento, pode passar cá para trás a multiplicar. Ficaria então com g de 2 igual a 6 vezes então o logaritmo natural de 2, e a imagem de 2 está então calculada. A imagem de menos 1, calculava agora, iria à expressão e substituía o x por menos 1. Ficava então o logaritmo natural de 4 vezes menos 1 à quarta, menos 1 à quarta dá positivo. Então ficava com 4 vezes 1, 4 vezes 1 é 4. Então a coisa estava calculada. Agora, penso que falta ainda uma questão, se não estou em erro. Repara uma coisa, é que este valor que tens aqui de g de 2 é exatamente igual a este valor de f de 2. Deve estar a pensar, mas eu aqui tenho 3 logaritmo de 4 e aqui tenho 6 logaritmo de 2, como é que isto é igual? Então repara que se eu pegasse em 3 logaritmo de 4, mas dissesse que o 4 seria 2 ao quadrado, e aplicava então a propriedade do logaritmo da potência. O 2 ao passar a multiplicar, ficavas com 2 vezes 3, que é 6 ln de 2, ok? É o mesmo valor. Bem, relativamente à questão 5.4, perguntam-te o seguinte, as funções f e g são iguais? Justifica. Bem, eu aqui diria o seguinte, as funções não são iguais. Apesar daqui na simplificação da função f de x nós ficarmos exatamente com a mesma expressão da função g, mas as funções não são iguais. Não são iguais porque, apesar de terem a mesma expressão, ou melhor dizendo, não têm a mesma expressão, têm expressões equivalentes. Mas não são iguais. Não são iguais porque não têm o mesmo domínio. Ok? Se as funções não têm o mesmo domínio, elas não são iguais. Então dirias isto, as funções não são iguais porque, apesar de terem a mesma expressão, ou na simplificação da função f, até se obtém a expressão da função g, no entanto os domínios são diferentes, e os domínios sendo diferentes, não podes dizer que as funções são iguais. Okay? Uma existe num determinado intervalo e a outra existe num outro determinado intervalo, que até está contido dentro, quer dizer, a função f está contida dentro da g. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou tocar aqui num ponto que é extremamente importante. É extremamente importante. Para nisto. Eu se tiver ln de x², será que eu posso dizer que isto é exatamente igual a ter 2 vezes ln de x, trabalhando então aqui o logaritmo da potência? Quer dizer, eu se souber que este x é positivo, não há problema. Se tivesse a estudar assim um campo da função e tivesse dentro de um domínio da função, de uma parte da função onde ela fosse positiva, não havia problema. Qual é que é o problema que isto tem? É que este x que está aqui, dito assim, desta forma, este x até pode ser negativo, não é? Tu até podes ter o logaritmo de menos 2, só que como menos 2 está ao quadrado, tu terias então o logaritmo de 4, não é? Menos 2 ao quadrado dá 4, não há problema nenhum, mas cuidado se tu fazes este 2 passar cá para trás e agora vens aqui calcular, substituir o x por menos 2, repara que ficavas com 2 vezes o logaritmo natural de menos 2, só quer dizer, isto não pode existir, não existe. Não tens logaritmos naturais de números negativos. Isto porque a função logarítmica é uma função que tem assim este desenho, né? Este seria, por exemplo, o ln de x. Quer dizer, o seu domínio, repara que o seu domínio só está definido para valores de x positivos. Tu aqui neste caso não podes fazer isto assim na boa. Né? Tens de ter muito cuidado nestas coisas. Se passas o 2 para trás, perdes o domínio. Agora, o que é que tu podias dizer aqui? Assim, em jeito de terminar. Eu diria, as funções não são iguais, apesar de na simplificação da função f obter-se a expressão da função g, mas os domínios são diferentes e, sendo os domínios diferentes, não são iguais. No entanto, se eu pegasse na função g,
cujo domínio é R exceto 0 e fizesse uma restrição, quer dizer, se considerasse apenas esta função G, fazendo uma restrição, mas a R+, fazendo uma restrição aos valores positivos de x, aí poderia dizer com alguma vontade que as funções seriam iguais se fizesse uma restrição da função G a R+, aí elas seriam iguais, porque nesta restrição tinham o mesmo domínio e expressões equivalentes. No entanto, aqui perguntam só, função f e G são iguais? Não, porque não têm o mesmo domínio. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer ajudar nestas coisas. Alguma dúvida, sente à vontade para colocar a questão, sem qualquer problema. E pronto, é isto. Fica então aqui a sugestão da resolução. Cuidado aqui com estas situações, são assim daquelas questões de algebeira, é preciso ter muito cuidado com esta questão. Assim como esta passagem daqui para lá, é que esta passagem só é verdade se A e B forem positivos, muito cuidado com isto. Se A e B forem negativos, este logaritmo aqui existe, mas tu não podes separar pela soma de dois logaritmos, porque se A e B são ambos negativos, negativo com negativo aqui dá positivo, mas depois ao desdobrares a coisa já dava um logaritmo do número negativo, não pode acontecer. Tem cuidado com estes pequenos pormenores, ok? Vá, fica bem então e um grande abraço.